Nós vamos orar agora. A gente quer dizer nessa noite que a gente te ama, Senhor Jesus. Nosso coração é teu, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Nós carregamos sobre nossas vidas, Senhor, o selo do teu Espírito, Senhor. Sobre cada um de nós, Senhor, há um selo dizendo: amado do Senhor. Nós somos teus, Senhor. Somos teus. E a gente vê nessa noite, neste lugar, Senhor, com alegria no coração, Deus, com gratidão por tudo que o Senhor fez e realizou em nossas vidas. Mais uma vez nessa noite, Senhor Jesus, nós queremos estar atrás da tua cruz, prostrados diante dos teus pés, Senhor Jesus, em reverência, Senhor, ao teu Espírito que está neste lugar e que é santo, santo e santo. Ministra, Senhor, no nosso coração. Fale com a gente nessa noite, mais uma vez, Senhor, como tens falado nesses 10 anos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é a última pregação da série Vida Cristã. Então, como é que foi para vocês esse tempo? Foi bom? Ou foi meia boca? Deu para aprender alguma coisa? Deu para ter certeza de algumas coisas? Ou ainda continuo naquela velha conversinha fiadinha? De que salvação elástico, né? Salvação elástico. Uma hora você está, daqui a pouco você não está. Uma hora você tem, daqui a pouco você não tem. Né? Que livro o teu nome está escrito? Em qual livro? O livro da vida cheio de borrão ou o livro da vida escrito antes da eternidade? Porque tem 2 tipos de livros da vida anunciados aí, né? O livro da vida ao qual a gente tem falado nesses domingos todos, e um livro da vida aí que é um tal de apaga, coloca de volta, apaga e escreve, apaga e escreve. Então você está salvo, não está salvo, não está salvo, tem Cristo, não tem Cristo, peca, perde a salvação, se converte de novo, volta para a salvação, aí você erra de novo, você perde a salvação. Então tem 2 tipos de evangelhos sendo anunciados aí. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o evangelho da graça, o evangelho que Paulo anunciou, e tem um outro evangelho aí que é o evangelho dos esforços que os seres humanos fazem de alguma forma para conquistar a graça de Deus e a salvação. E a gente esteve tratando durante todos esses domingos, e o que a gente pôde tratar é isso. A impossibilidade do ser humano de alguma forma alcançar a salvação por meio dos seus próprios esforços. A salvação começa em Deus, caminha em Deus e terminará para toda a eternidade em Deus. Se nós tivermos algum tipo de salvação que codepende do esforço humano, todos nós estamos lascados. Essa que é a verdade. Você só permanece em Cristo porque o Espírito Santo de Deus iniciou uma obra na sua vida e irá completar até o final. Então, a salvação é muito mais uma questão de permanecer aonde está do que outra questão ligada a algum tipo de esforço. Porque a vida cristã só pode ser vivenciada por quem está em Cristo. Uma vez que você está em Cristo, a vida cristã só pode ser proporcionada na sua vida por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não existe vida cristã. Não existe nada sem Ele. Nós podemos vestir máscaras, nós podemos obedecer a ritos, nós podemos estar até vestidos com as roupas parecidas. Mas há um tipo de roupa que só o noivo sabe os que foram convidados. Somente aqueles que estão nele, em Cristo Jesus, são convidados para estar nessa festa, para toda a eternidade. Somente aqueles que adentraram com o selo do Espírito podem permanecer nas bodas do Cordeiro para toda a eternidade. E essa é uma realidade
que começa lá na cruz. Uma vez que a gente morre em Cristo Jesus, depois nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Amém? Alguém aqui está morto ainda? Levanta a mão. Porque eu não estou. E faz tempo. Há 2000 anos lá na Palestina eu morri em Cristo Jesus. E 3 dias depois eu ressuscitei em Cristo Jesus. Aleluia. Amém por isso. E todos vocês estavam nele. E aplaudam o nome do teu Deus por isso. Amém? Há 2000 anos atrás, a cruz foi cravada, matando toda a antiga criação em Adão. Deus matou a todos nós em Cristo Jesus, naquele dia. 3 dias depois, o Cordeiro sai daquela tumba, trazendo sobre ele uma nova criação, a qual eu e você estamos inseridos hoje em Cristo Jesus. 40 dias depois que ele sobe, o Espírito Santo, lá em Atos 2, é enviado a este mundo para testificar a realidade de que Cristo era quem de fato ele anunciava, o Messias. O Cordeiro que foi enviado para morrer por mim e por você. E desde então, o Espírito Santo está aí, o autor de toda a obra, usando a vida de pessoas miseráveis como eu e você. Por meio da sua graça, por meio da sua escolha, ele vai delegando aí a cada um. Olha, esse aqui eu quero que seja missionário. Esse aqui eu quero que seja evangelista. Esse daqui eu chamei para limpar chão. Para a glória do meu Deus. Esse aqui foi chamado para arrumar cadeira. Esse aqui para arrumar data show. Esse aqui para gravar pregação. Esse aqui é para cuidar da cozinha. Esse aqui é para tocar no louvor. Esse aqui é para interceder. Esse daqui é para ensinar crianças. E por aí vai. E por aí vai. Esse daqui é para ir nas favelas, nos asilos, nos albergues, levar carinho, abraço, amor. E daí o Espírito Santo vai delegando. Eu penso assim, que se o Espírito Santo não estivesse em cada um de nós, onde nós estaríamos hoje? Onde eu estaria? Onde você estaria? Eu não sei nem se eu estaria vivo, para começar. Mas se eu estou aqui hoje, é porque Deus deu graça para mim e para você, para estarmos aqui hoje. Não há gratidão maior do que essa, de ser grato a Deus porque Ele te salvou. Amém? Eu quero finalizar esse tempo que nós tivemos aqui, antes de depois, nos outros domingos, adentrar em outro assunto da teologia sistemática. A gente tratou sobre soteriologia, que é a questão da doutrina da salvação e toda a sua implicação no que envolve mesmo a vida cristã, em todas as suas implicações. Então, se você está pela primeira vez ouvindo o que eu estou falando aqui, está meio perdido no que eu estou falando, depois você pode entrar lá no Metalcast, que é o nosso site de pregações, você vai lá, todas as pregações sobre vida cristã estão lá. Eu nem sei quantas nós já estamos, quantas são? Umas 17, 18? Umas 18 pregações, tratando sobre esse assunto, sobre a vida cristã. Eu quero encerrar hoje, nessa noite, esse assunto. Quando eu falo encerrar esse assunto, não que eu estou encerrando o assunto, porque esse assunto não se encerra. Né? Esse assunto não se encerra. Como eu falei para vocês, se nós fôssemos tratar apenas da carta de Paulo aos Romanos, nós ficaríamos aqui durante anos, talvez só tratando Romanos. Só tratando toda a riqueza que Paulo trouxe para mim e para você em cima da carta dele aos Romanos. Né? Algumas pessoas estiveram lendo, continuem lendo Gálatas, Efésios, leiam muito as cartas de Paulo, porque está aí para ser lida mesmo, e faz toda a diferença quando você aprende a ler a Bíblia e para de ser dependente de púlpito. Elimine da sua vida, em nome de Jesus, essa dependência de púlpito e passa a ter uma dependência total da palavra de Deus. Tudo que eu conheço, em termos de teologia e conhecimento, não nasceu de púlpito, principalmente de púlpito, e não nasceu de seminário teológico. Nasceu do meu secreto com Deus lá. Ó. Eu, minha Bíblia e o meu Deus, e mais nada. E a graça e a dependência da iluminação dele no meu entendimento, para entender aquilo. Sem a qual você não entende nada. Amém? O objetivo do Evangelho. A primeira pergunta que fica, que eu quero começar, é como é possível? Como é possível trocar a árvore da vida pela árvore do conhecimento do bem e do mal?
Como é possível trocar os direitos de uma herança por uma única refeição? Como é possível trocar a vida e a prosperidade pela morte e destruição? Como é possível trocar a porta estreita e o caminho apertado que leva à vida pela porta larga e o caminho amplo que leva à perdição? Como é possível trocar Jesus por Barrabás? Como é possível trocar as relações sexuais naturais por outras relações contrárias à natureza? Como é possível trocar tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, por tesouros na terra, onde os ladrões arrombam? Como é possível trocar o Deus vivo, o qual fomos criados à sua imagem, pela imagem de um Deus boi que come capim? Como é possível essas perguntas? Para mim e para você. Como é possível a gente que se gloria de tanta coisa ser tão burro como ser humano? Porque isso aqui tem a ver comigo e com você. A gente não faz essas mesmas escolhas talvez aqui, mas as nossas escolhas diárias têm tudo a ver com isso daqui. A gente está o tempo todo trocando a glória de Deus, algo superior por algo inferior. Literalmente nós trocamos Deus por lixo o tempo todo. Deus por lixo. A gente ama lixo. A gente é porquinho mesmo. Entendeu? A gente só não tem rabinho enroladinho assim. O resto, a gente gosta de lixo, de porcaria, de pecado, de tranqueira. Entendeu? Ser humano, em essência, é isso. Ao ponto de Oséias 4:7 dizer: trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Sempre o pecado, para mim e para você, vai ser uma vergonha, quando escolhido. É uma vergonha. Por mais que o mundo embeleza de toda forma, quando o mundo embeleza de toda forma o pecado, né? A gente sempre é enganado nesse quesito. Porque o pecado ele sempre se apresenta para mim e para você como uma coisa bonita, atraente, boa, né? Uma vez que você ingere aquilo ali para a sua vida, você assume aquilo ali, aí vem a máscara, né? Aí cai a máscara, aí o verdadeiro se apresenta. A força que ele tem, né? O que há de fato nele. O que ele realmente causa na minha e na tua vida. O que ele causa. Nós assistimos o filme Clique no Renovo, um filme novo que saiu agora. E o filme Clique é um filme que eu já assisti ele, não perdi às vezes já, acho que umas 5 vezes pelo menos. Já assisti ele, só em Renovo eu devo ter assistido umas 4 vezes. Na sessão da tarde, então por aí vai. Eu assisti com a minha esposa umas 3 vezes, e todas as vezes que assisto esse filme, eu tenho vontade de ter um controle daquele. Aquele controle é muito massa, né? Mas o que é fantástico nesse filme é que esse cara acorda das suas escolhas e pode reescrever novamente toda a sua história. Eu espero que essa questão não seja uma ilusão que eu e você tenha. De que um dia a gente vai chegar no nosso final, lá na nossa carreira, no fim da nossa carreira, e a gente olhar para trás e pensar que há tempo de voltar e reconsertar tudo novamente. Então o tempo do conserto, o tempo da gente parar de trocar a glória de Deus por porcaria é agora. A hora de nós vivermos um evangelho cheio de Deus é agora. Porque olha só, se a gente pensar o que Jesus fez por nós, vamos falar um pouco sobre isso. O que Jesus fez por nós? Jesus virou pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Lá em 2 Coríntios 8:9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aleluia. Mas a gente não quer esse tipo de riqueza. O tipo de riqueza que a gente quer é aquela riqueza que ladrão rouba, que apodrece, que mata o nosso coração, né? Eu tenho um medo de dinheiro que, olha só, Deus sabe o medo que eu tenho de dinheiro. Eu tenho medo de descobrir coisas em mim que o dinheiro revela. Você sabe que às vezes a gente fala assim, se eu fosse rico, tome cuidado com isso. Porque às vezes você não sabe o que há dentro do seu coração. E o dinheiro pode revelar coisas em você que você não tem noção. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que ter sonhos, que você não tem que comprar algo melhor. Não estou dizendo que o espírito da favela
o Exu favela tem que estar sobre a tua vida. Não é isso. Não é isso. Mas eu só estou confessando para vocês que dinheiro é uma coisa que eu tenho medo. A Cátia fica indignada comigo por causa disso, né? Mas eu tenho medo de dinheiro porque eu tenho medo de que o dinheiro revele coisas no meu coração que eu não conheço e que eu não sei. A vida revela coisas em nós que a gente às vezes não sabe que está lá, mas está lá. Às vezes você vê gente que a vida inteira passou uma imagem sóbria, inabalável, que você diz assim, nunca esse cara vai ser capaz. E de repente aquele cara surta. Uma situação que acontece revela o coração. Traz à tona, traz à luz. E a gente cai de boca mesmo, se arrebenta. E às vezes vai e não volta mais. A segunda coisa, que Jesus nasceu para que nós pudéssemos nascer de novo. Jesus vem a esse mundo para trazer uma nova criação. Para mim, para você. Jesus virou servo para que nós pudéssemos ser filhos. Jesus não teve lar para que nós pudéssemos ter um lar celestial. Todos esses textos que estão aí, depois eu vou passar por e-mail para vocês, para que vocês estejam verificando. Jesus passou fome para que nós fôssemos fartos para sempre. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Você nunca mais terá fome na sua vida. Nunca mais você terá sede. Nunca mais você morrerá para sempre. Nunca mais. Se você está em Cristo, há uma promessa do Senhor Jesus para mim e para você. Nunca mais nós teremos fome. Sabe aquela fome desenfreada que eu e você tínhamos quando nós não estávamos em Cristo? Que a gente ia se lambuzava com tudo que é lixo. A gente era esses vira-latas, né? Que ficava nos lixos da vida, se alimentando de drogas, se alimentando de sexualidade, se alimentando de tudo que é lixo e porcaria que tem por aí. Quando a gente vivia com essa fome insaciável pelo pecado, e o pecado em si era sempre algo maior, né? Aquilo ali não alimentava nada, a gente comia esse lixo todo, e aquilo não trazia satisfação e vida para nós. Eu não sei como foi com vocês, mas o dia que eu comi do pão da vida, aquilo ali me saciou de um jeito que eu nunca mais consegui largar isso. Apesar de que sempre Satanás apresenta, né? Vem com a lixeira ali, né? Apresenta a lixeira ali, olha um pãozinho podre ali para você se saciar. Olha um pãozinho cheio de caruncho, cheio de bolor ali, né? Verdinho, olha só que maravilha. É, cheio de bichinho podre ali, e a gente cai de boca naquilo ali e se alimenta daquilo. Jesus teve sede para que nós pudéssemos ser saciados para sempre. Jesus foi despido para que nós pudéssemos ser vestidos. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É tremendo isso, né? Porque quando a gente anuncia, a gente tem falado que quando você anda nas ruas, todos os demônios desse mundo, todo o império das trevas que há nesse mundo, quando olha para você, há um revestimento que está sobre você. E esse revestimento que está sobre você é Cristo. O diabo vê Cristo em mim, em você. Vocês estão entendendo que não é salvação que nós estamos falando? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com natureza. Tem a ver com filiação, tem a ver com a essência da vida, em você ter sido recriado em Cristo Jesus, regenerado. Hoje eu e você somos outros seres, apesar de sermos feinhos da mesma forma. Há algo em mim e em você, hoje, que denota para esse mundo algo diferente. E este algo que está em mim e em você, este alguém que está em mim e em você é Cristo. Jesus, ele foi desamparado para que a gente nunca fosse abandonado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que isso gera em você e gera em mim? O que isso gera? Estou convosco significa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que onde você entra, Cristo está em você.
Aonde você vai, aquilo que você se alimenta, aquilo que eu e você trazemos para a nossa vida, a gente está falando de uma relação íntima. Há uma promessa que Cristo está em mim e em você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando tudo isso daqui vai ser consumido por fogo, mas nós estaremos nas bodas do Cordeiro para toda a eternidade, amém? Nele, uma grande festa. Eu fico pensando na frustração dos tradicionais quando chegarem na eternidade, né? Porque no aniversário desses caras, festa de criança tem dança, tem pulo, tem alegria. Quando o Brasil ganha, esses caras saem jogando rojão, né? Faz festa. Na igreja, a festa é solene. Não tem riso, não tem palmas. Festa. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria, olha como eu estou feliz, ó. Quanta alegria na minha vida. Então eu vim de uma igreja que era assim, era uma alegria, domingo à noite, fantástica. Muita alegria. Uma alegria tremenda. Eu fico pensando na eternidade, essa grande festa, porque a Bíblia fala que haverá festa, né? Jesus, ele ia na festa, ele fazia umas coisas interessantes, né? Umas coisas meio loucas, que se eu fizesse hoje, eu estaria excomungado. Eu mesmo expulsaria a mim mesmo da minha igreja. Por exemplo, você vai numa festa de casamento aí, chega lá, acabou o vinho. Eu, pastor Pipe, galera, pega um container e vai buscar vinho ali, né? Só que lindo, traz água lá, o Pipe ora, e a melhor cachaça do culto, eu orei e virou. Né? Lindo, né? Jesus não era o estraga-festa, Jesus era o cara que fazia festa. Onde ele estava, a celebração estava com ele. A vida estava manifesta. Nós não. Onde crente está, tem morte. Todo mundo chega rindo, vê o crente, fecha a cara na hora. Chegou o estraga-prazer. Chega lá, não tem mais fé, não tem mais alegria. Você não pode brincar, você não pode contar piada. Teve um cara que saiu da Gólgota porque falou que eu brincava demais. Porque para ele ser pastor é ser sério. Quem? Ah, é um... Qualquer 10 anos depois eu conto. Saiu da Gólgota por causa disso. Falou, não, o Pipe brinca demais, eu quero um pastor sério para minha vida. Daí ele foi para uma igreja que tem pastor sério. Bem, né? Tudo bem, vamos lá. Jesus foi amarrado para que nós pudéssemos ser libertados. Jesus foi feito pecado para que nós fôssemos justificados. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo se fez pecado. O Deus santo, santo, santo. Eu acho que a gente... Eu penso assim que Deus, às vezes... Eu queria ser Deus às vezes, sabe? Acho que tem coisas assim que... Né, a gente pressupõe que a gente faria melhor que ele, né? Às vezes tem coisas assim que a gente não entende porque ele não usa de algumas estratégias que eu acho fabulosa. Por exemplo, Deus aparecer para você e para mim. Aparecer literalmente, né? Aquele carão bem grandão assim, né? Fico pensando se Deus aparecesse como apareceu para Isaías. Acho que todos nós um dia precisávamos de fato experimentar algo aquém a esse discurso que a gente está falando aqui. Experimentar Deus de verdade. C.S. Lewis, ele fala isso, né? Que muita gente gosta de brincar com a religião, né? E religião é como se fosse uma corda que a gente fica puxando. A gente fica puxando. Até o dia que a gente recebe um puxão de volta. E a gente percebe que alguém do outro lado está vivo de fato. Que Deus é uma realidade. Você quer ver como a gente acorda muitas vezes? É quando a gente vê uma possessão demoníaca. Né? Todo mundo brinca. Uma vez no retiro estava uma desgraceira lá. Todo mundo pegando todo mundo ficando com todo mundo. Né? Estava uma bênção o retiro. Subia assim aquela fumaça de enxofre, assim, sabe? Aquela coisa de cheiro da carne, assim, né? Todo mundo pegando todo mundo, uma bênção no retiro. Não é na Gólgota, não, tá? Não, aqui, graças a Deus, é só santo. Aqui a gente corta fora quando acontece, então os caras ficam espertos, né? Então, eu estava no retiro, aquela carnalidade pura, né? Pura. E os pastores chegavam lá de pregar, os pastores tinham que mudar o discurso. Falavam, galera, nós nunca vimos isso. A gente nunca viu tanta sensualidade, tanta pouca vergonha como a gente está vendo aqui. Toma vergonha. Os caras, amém, amém, choravam. Dava de tarde, mesma coisa. Tá? Todo mundo indo para os cantos lá da vida e aproveitando a juventude.
até que na última noite, Deus falou assim, quer saber de uma coisa? Vou dar um cagaço nesses caras. E um cara caiu possesso lá no meio de todo mundo lá. Olha, eu vi gente lamber o chão assim, ó. Me perdoe, Senhor, mas chorar desesperado. Aí toda vez que o bicho fazia, todo mundo, só via grito, desespero para todo que é lado. Por quê? Por que isso? Porque até então estava todo mundo puxando a cordinha, entendeu? Vamos brincar de religião, vamos puxar essa cordinha, porque não tem nada. É muito legal, cordinha. Na hora do louvor estava lá, ouve-se o júbilo de todos os povos, né? Saía de lá, né? Saía de lá, meu filho, só via estalo, beiçada para tudo que é lado, né? Então, narigada não, porque eu era santo naquela época. Então estava lá, pegação para tudo que é lado, até que o diabo veio dar a presença dele, né? Ó, toma aqui. Aí foi uma maravilha. No outro dia só via auréola para tudo que é lado, assim, né? Auréola e asinha, assim, né? Todo mundo com arpinha tocando assim. Então, no outro dia foi uma maravilha. Então, às vezes, a gente precisa experimentar essas questões do sobrenatural para a gente acordar, para a gente parar de brincar de religião. Porque uma hora essa corda vai puxar. Uma hora Deus vai revelar a presença dele em mim e você, aí o bicho pega. Então, às vezes eu penso que Deus tinha que se manifestar de maneira mais visível para mim e para você, para que nós pudéssemos acordar para algumas coisas. Porque a gente vai ficando cego. A gente vai cegando com o tempo mesmo. A gente precisa estar sempre sendo chamado para acordar. Acorda, porque senão a gente dorme mesmo e morre. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Jesus desceu para que nós pudéssemos subir. Então a gente está falando sobre dois tipos de escolha. A primeira escolha lá é as nossas trocas, né? O que a gente faz com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que é precioso, com aquilo que é vida, e todas essas questões, o que a gente acaba trocando no dia a dia, né? Não tem sentido. Qual o sentido em nós trocarmos vida por morte? Nós trocarmos tesouros por aquilo que é lixo. Não há sentido, mas é uma praticidade, está ali, né? Aí depois a gente vive e a gente se depara com aquilo que Jesus fez por nós. Ele deixou o melhor, deixou toda a sua glória para que nós pudéssemos subir para isso. Para que tudo aquilo que é dele fosse nosso. Tudo, absolutamente tudo que é dele fosse nosso. Eu acho tremendo, eu não vou entrar agora em Apocalipse, porque a gente vai tratar sobre escatologia depois, mas eu acho tremendo quando você chega lá no Apocalipse e Jesus fala assim que todos nós nos assentaremos no trono dele. E um pouco mais em diante ali, a Bíblia fala que os 24 anciãos com suas coroas se prostram diante do Cordeiro. Oferecem suas coroas assim, porque só ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Toda a honra, toda a glória e toda a adoração é dele. Amém? Um dia tudo isso daqui será absolutamente nada. Quando o dia que a gente chegar diante dele, e nós olharmos diante dos olhos dele, aí, meu irmão, é só pó, né? Só pó. Um dia nós vamos ver Deus, face a face, face a face, face a face. Lá em Marcos 14, eu quero ler uma história para vocês. Faltando apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume?
Se poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres? E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa mulher entrou para a história. Em todo o mundo, durante 2000 anos, essa mulher tem sido anunciada por causa de um ato que ela fez. Um ato que aos olhos dos outros é um ato de desperdício. Sabe que ser cristão, aos olhos do mundo, é um desperdício. É um desperdício de vida. Porque como alguém tão gatão assim, pode estar perdendo a vida no cristianismo. Podia estar pegando tudo. Podia estar vivendo todos os prazeres que esse mundo tem. Isso. Eu acho que os amigos da faculdade têm uma pena de você. Tem dó assim. Falei, coitado desse crente. Esse cara deve ser tão infeliz. Porque esse cara está desprezando toda a vida dele. Desperdiçando a sua vida para viver para um Deus que nem existe, segundo eles. Na estimativa do mundo, o serviço do Senhor e a entrega de nós mesmos a Ele é um desperdício completo. Viver para Deus, segundo o mundo, é um desperdício. E a gente vê aqui que quando aquela mulher chega ali, ela pega aquele perfume e ela lança esse perfume aos pés de Jesus. Todo mundo se indigna. Esse cara era maluca? Para que fazer um desperdício desse? Por que não vendemos e damos para os pobres? E Jesus fala assim, o nome dela será lembrado por causa disso que ela fez. Acho que tem muita gente que não tem desperdiçado a sua vida no Evangelho por causa da opinião dos de fora. Acho que tem muita gente preocupada com a opinião de pai e mãe. Muita gente preocupada com a opinião de amigos da faculdade, amigos do trabalho, amigos de infância. Porque muita gente tem dito para mim e para você todos os dias, não desperdice a sua vida. Viva a sua vida. Aproveite, desfrute. Né? A gente vê que os valores de Deus e os valores do mundo, eles se contrastam, por exemplo, com referência ao casamento. Né? Quando a gente fala de casamento lá fora, o que se fala? Não faça isso, não faça essa cagada. Não faça essa caca com a sua vida. Não é isso? Não é isso que o mundo diz acerca de casamento? Né? Um cara ir para a África, desperdiçar a sua vida, não desperdiça a sua vida. Um jovem que sai nas madrugadas para pregar o evangelho. Alguém que resolve ser fiel dentro do seu casamento. Dizendo não para todas as coisas que o mundo oferece. Por amor a Deus e amor ao seu marido ou à sua esposa. A gente escolhe isso. Para o mundo isso é um desperdício. É um desperdício, porque agora virou a casa da mãe Joana, né? Casamento virou a casa da mãe Joana, agora só não precisa se separar. Agora o negócio é casal moderno, né? O casal vai junto. O casal vai junto aproveitar a vida. Antigamente fazia tudo por baixo dos panos, tudo nas escondidas, ninguém sabia de nada. Agora o casal sai de casa, de mão dadas, entra no carro e vai viver as aventuras da sexualidade juntos. É juntos. Vão juntos. Essa é o mundo que Deus está pronto para vomitar a qualquer momento. E o bicho vai pegar. Vai pegar. No século IV, os monges viviam de uma dieta de pão, sal e água. Um monge construiu para si uma cela tão pequena que tinha de se dobrar em 2 para entrar nela. Outro passou 10 anos em uma gaiola circular. Simeão Estilites estabeleceu o padrão para o extremismo. Viveu no topo de uma coluna durante 37 anos. Eu tenho 39 anos.
Esse cara basicamente viveu praticamente todos os anos da minha vida. Ele viveu no topo de uma coluna. E se prostrava 1.244 vezes por dia em cima dessa coluna. Tem uma figurinha ali, ó, que bonitinho. Simeão Stylites. Acho que é assim que se fala. Ou é Stylites, talvez, né? Se prostrava 1.244 vezes por dia. Um monge. Não é budista não, gente. É um monge católico. Eu não estou dizendo que você tem que fazer uma coluna e ficar 15 minutos lá em cima, porque eu duvido que você fique isso. Duvido que você seja tão desprovido de amor a si mesmo para viver esse tipo de coisa. A gente pode olhar para esse cara e falar assim, mas que cara burro, porque eu vou para o céu igual ele, não fiz nada disso. A gente pensa assim, né? Que desperdício, né? Eu não estou citando o Simeão para que a gente siga Simeão como exemplo de praticidade. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que por que tem pessoas nesse mundo que são capazes de viver extremos, de desperdiçar literalmente tudo por causa dele? Tudo. Absolutamente tudo. Um homem que sobe numa coluna como essa e fica 37 anos lá, se prostrando todos os dias, 1.244 vezes. Eu nem sei quanto é por minuto. Isso é uma vez por minuto, pelo menos? Uma vez por minuto, já fez os cálculos aí, ó. É mais ou menos isso, uma vez por minuto. Então está lá. Mas ele tem uma hora que tem que dormir, né? Eu acho que até mais, então. Então esse cara ficava lá, 37 anos. 1.244 vezes por dia. Hoje ele é um santo na igreja, né? Católica. Um desperdício. Por amor a Cristo. A gente não desperdiça nada, né? A gente é o contrário. De sim para tudo, né? Vem em mim. Né? Pega eu. Estou aqui. Facinho, facinho. É só vir. Sabe, você tem uma ideia como isso não é uma questão ligada apenas ao cristianismo? Um sadhu chamado Bharat Amar mantém sua mão direita levantada já há 38 anos. Olha que legal. 38 anos esse cara está com a mão direita ali, ó, levantada por amor à sua fé. Por amor à sua fé. Os sadhus são homens considerados homens santos na religião hinduísta. Então eles estão lá. E tem outras coisas mais absurdas ainda, né? Tem um que subiu nas costas do outro aqui e estavam lá não sei quantos anos também. Não tem mais coluna, não tem mais nada, né? Ali meio que se fundiu uma coisa só. Parece 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças, né? Então virou uma coisa estranha. Mas está ali. Então a gente vê lá no meio o cara vivendo para uma realidade que a gente não tem, nem se compara àquilo que eu e você temos. Está muito longe da realidade ao qual eu e você temos diante do Evangelho. Esse cara está lá, desperdiçando tudo de si por amor à sua religião. A minha pergunta para mim e para você nessa noite é essa: o que eu e você temos desperdiçado por amor a Cristo? Como é que é isso? A gente não aceita sair do nosso conforto. A nossa zona de conforto está ali e a gente não larga a mão porque a gente não quer desperdiçar nada por amor a Ele. Tudo é para mim, para mim, para mim, para mim. Eu. Tudo que interessa sou eu. Tozer escreveu uma coisa interessante e eu quero encerrar falando esse parágrafo. Diz assim: um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. Nós somos muito ricos, né?
mais feliz quando se sente o pior. Não sei se isso acontece com você, mas quando eu reconheço algumas questões em mim, assim, eu me sinto o cara pior. É coisa de louco isso, né? Essa pode. Porque você se sente o pior e o melhor ao mesmo tempo, né? Porque aquilo te traz paz e alegria por reconhecer que você é o pior dos piores. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível. Vê o invisível. Ele vê o invisível. Ele ouve o inaudível. Ouve o inaudível. E conhece o que excede todo o entendimento. Esses somos nós. Ou pelo menos deveríamos ser. Ou pelo menos deveríamos ser essas pessoas que estão ali, se tornando fortes por meio da sua fraqueza, se tornando ricos por meio da sua pobreza, morrendo para poder viver, renunciando para poder ter, doando para que possa se manter, para que então a gente possa viver uma vida vendo de fato o invisível, ouvindo o inaudível e conhecendo aquele que excede todo o entendimento. Queria que você fechasse seus olhos. Quero que você pense um pouco a respeito do o que você tem desperdiçado de si para Deus. Senhor Jesus, eu sei que a gente tem vivido uma vida egoísta, Senhor, sabe? Centrada em nós mesmos, Senhor. Uma vida para nós mesmos. Senhor, a gente quer começar um novo tempo de entrega total de quem nós somos para o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Convém que a gente venha se esvaziar de nós mesmos para ser cheios do Senhor. Convém que a gente diminua para que o Senhor cresça em cada um de nós. Nos perdoe, Senhor, por ouvirmos, Senhor, a carne, por ouvirmos aquilo que o mundo determina, Senhor, e não obedecer o teu chamado, Senhor. Não ter atitudes como aquela mulher teve naquele dia, Senhor, onde tudo que mais importou para ela foi o Senhor. E despejar, Deus, desperdiçar tudo aquilo porque te ama, Senhor. Que o nosso coração seja movido por esse amor e que a gente aprenda mesmo, Senhor Jesus, viver uma vida intensa de entrega total para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu santo nome, Jesus. Para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Nós oramos, Senhor. Nós te agradecemos. Amém.